Hoje a noite está linda, como é bom estar aqui com vocês. Sejam muito, muito bem-vindos ao nosso podcast do Ninho, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 8h30 da noite. Hoje, neste nosso episódio, vamos receber a psicóloga maravilhosa Beatriz Salles. A Bia vai contar pra gente sobre, a ansiedade, né? Como que isso reflete nas crianças. Ela vai dar dicas práticas, né? Pra gente, né, ter o autocontrole, ter uma saúde mental, que é muito importante nos dias atuais, não é mesmo? Tá todo mundo na correria, todo mundo ficando bem maluco. E eu gostaria já de aproveitar e convidar você para assistir o show do Ninho Musical, que vai estar em cartaz agora no mês de março e abril, no Teatro Vira da Lata, em Perdizes, São Paulo. O Ninho Musical é para bebês e crianças a partir de 6 meses. Você não pode perder, porque é muito fofo. Mas antes de começar a conversar com a Bia, eu preciso muito agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles nada disso estaria acontecendo. São patrocinadores, empresas que apoiam a infância saudável, que tem esse propósito, essa missão de vida que é sim, a gente construir um mundo melhor com pessoas melhores. Loja Passalinho, para crescer livre. Padaria Santa Cecília, tradição e carinho a cada fornada. A Poema, todo o cuidado que o seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo Copaíba de ser. Vila Kids, tudo para criar o quarto dos sonhos, com qualidade e consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados, o nosso compromisso em transformar os seus dias. Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Beatriz Salles é psicóloga formada nos Estados Unidos, com mestrado em Community Counseling e experiência na área psicossocial na Califórnia. Beatriz Salles, gente, é chiquérrima. E durante a pandemia, especializou-se em yoga e neurociência, unindo ciência e práticas integrativas para promover o equilíbrio emocional e autoconhecimento. Com passagem pela Expressive Sandwork Association, desenvolveu uma abordagem terapêutica que auxilia crianças a elaborarem emoções de forma intuitiva. E hoje faz atendimentos e trabalha aqui na Casa do Ninho. Seja muito, muito bem-vinda, Beatriz Salles, a nossa queridíssima Bia. Olá, Bia, como vai? Como eu gosto de você. Seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui no nosso Ninho. Ai, muito obrigada, Fabi. É um prazer enorme, imensamente feliz de estar aqui com você hoje, para a gente poder inaugurar esse podcast, que eu me sinto muito lisonjeada de ser a primeira a participar. Bem-vinda, Bia. Gente, a Bia vai começar falando um pouquinho sobre a sua experiência, contar um pouquinho sobre a sua trajetória, Bia, para a gente te conhecer mais. Sim, claro. Eu me formei, como você falou, em psicologia lá nos Estados Unidos. Eu me formei em 2017 e logo depois eu comecei o meu mestrado em Community Counseling lá também nos Estados Unidos. Concluí o mestrado em 2019. Logo depois eu fui atuar na área psicossocial na Califórnia. Atuei durante um tempo e voltei ao Brasil na pandemia, devido à minha família estar por aqui mesmo, e eu achei melhor voltar para o Brasil. Então eu comecei com atendimentos online e também comecei a trabalhar aqui no Ninho, que eu amo trabalhar com as crianças, descobri o quão eu amo e gosto, e é prazeroso para mim, é gratificante trabalhar com as crianças também. E com os adultos, eu continuo atendendo adultos também, de forma presencial e online.
e também sou instrutora de yoga. Ai, Bia, vamos falar de ansiedade. Vamos. Né? O que você acha? Eu sinto que a gente está vivenciando um frisson, assim, né? Que as pessoas estão reclamando muito e são muito ansiosas, todo mundo correndo, todo mundo enlouquecido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso está acontecendo mesmo? Você sente nos seus atendimentos, nos seus estudos? Sim, com certeza. Cada vez mais. E está muito crescente. E é muito importante também a gente trazer esse olhar coletivo para a ansiedade, né? Às vezes a gente acaba vendo a ansiedade como algo individual, mas não é. Ela está se tornando coletiva, principalmente aqui no Brasil. Tanto que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela traz dados sobre a ansiedade no Brasil. E o Brasil, ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Nossa, sério? Por que será? Então, cerca de 9,3% da população é ansiosa. Por quê? Os dados que eles trazem agregados a isso é relacionado à taxa de desemprego, à taxa de violência e também as mudanças recorrentes na economia, que deixa a população mais ansiosa. Mas, além disso, também, a gente vê que os hábitos, a vida cotidiana do brasileiro, as ações, né, deles estão muito intimamente ligadas e relacionadas às telas, aos celulares, né? Então, a zona de escape dos brasileiros, ela acaba sendo o celular hoje em dia, né? Porque é muito fácil você receber prazer através das telas. São as recompensas rápidas, né? Proporcionadas pelos celulares, pelas telas. Porque quando a gente fica ali rolando aquele feed, a gente vai liberando dopamina. Dopamina é o hormônio da recompensa e ele traz prazer. É algo rápido que faz a gente sentir prazer. Então, a gente vai ficar cada vez mais tempo ali na tela e isso vai tornando as pessoas mais ansiosas. E essa dopamina, ela age de forma muito rápida. É igual quando a gente come um doce, por exemplo, né? A gente sente aquele prazer, aquela vontade de continuar porque a dopamina foi liberada no sangue, né? Eu costumo dizer, né, Bia, que antigamente a gente tinha um outro tempo, né? Antes das telas, da tecnologia. A gente precisava esperar o horário da novela, o horário do desenho. A gente, para fazer uma pesquisa de algum tema, a gente tinha que consultar a Barça, tinha que ir na biblioteca, né? Se alguém chegava em casa, ligava, não tinha, né? Você tinha que combinar com a pessoa, o telefone. Gente, era um outro ritmo, uma outra respiração geral de todo mundo, né? E eu acho que a ansiedade tem muito a ver com isso, né? Porque daí a gente... eu quero fazer isso. Eu preciso falar com a Bia. Nossa, mas a Bia não me respondeu? Nossa, não sei o quê. Aí vai virando tudo... Sim. E essa questão também que você estava falando, né? Das redes sociais, né? Do brasileiro ficar muito, né? Rolando o feed. E é impressionante como cada vez mais curtinhos os vídeos estão, né? Porque ninguém mais tem esse tempo. Exatamente. Né? Essa paciência, enfim, de ver uma coisa na íntegra. Né? Mas e isso, sabe que eu sinto muito, assim? Eu trabalho muito com formações, né? De educadores. E a maior reclamação deles no momento são as crianças agitadas. As crianças aceleradas. Né? E vem muito por conta disso. Porque a hora que uma criança está em frente às telas, né? Tudo foi muito pensado, foram estudos, milhões investidos para o que vamos fazer para as crianças ficarem mais presas, né, nas telas, porque é o que o mundo capitalista quer, né? E daí é tudo muito rápido, são aqueles frames rapidinhos, né? Muito. E quando essa criança vai para uma sala de aula, não é tela que está lá com ela se relacionando, né? É um professor que tem um ritmo da vida, um ritmo natural. E daí acaba que eles não têm paciência, não conseguem se concentrar, não tem concentração, né? E acompanhar, né, o mundo real, que é completamente diferente do mundo virtual, né? Que não tem esse frisson. E as pessoas estão ficando muito mais, se relacionando muito mais com as telas, né? As crianças do que com o mundo real. Isso tá
tá vinculado com a ansiedade, né? Sim, totalmente. A gente está atropelando esses processos mesmo, né? A tela, ela faz com que a gente atropele esses processos, né? E também as telas, elas trazem uma comparação tóxica nos homens e nas mulheres, mas principalmente nas mães, nas mulheres, nas cuidadoras, né? Elas acabam sofrendo bastante com essa comparação, né? Por quê? Porque elas ficam olhando e a autoexigência delas vai aumentando cada vez mais, delas com elas mesmas. Porque é a construção social também, né? De como as expectativas foram colocadas nas mulheres, quais pressões foram colocadas nas mulheres, desde lá de antigamente, que é muito diferente das dos homens também, né? Você sabe que eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que tem a ver com isso, né? Que a sociedade, né, cria uma expectativa, né, que as mulheres, né, trabalhem como se elas não tivessem filhos e que as mulheres tenham filhos como se elas não trabalhassem. Criem filhos, né, como se elas não trabalhassem. Exatamente. E como é difícil, né, equilibrar esses lugares, né? É nesse lugar da autoexigência, porque a mulher, ela vai se cobrando cada vez mais. Ela tem que ser bem-sucedida no trabalho, ela tem que cuidar das crianças, ela tem que cuidar da casa, ela tem que ir na academia, tá sempre bem cuidada, ela tem que cuidar dos outros parentes também, E né? tem que ser feliz, tem que dar E risada, tem que ser simpática, educada, gentil. E tudo isso gera estresse, gera muita ansiedade na mulher. E é isso que eu vejo cada vez mais crescente na clínica, sabe? Essas mulheres sem saber como controlar essa ansiedade, sem entender da onde também está vindo essa ansiedade, sabe? Porque a gente precisa primeiro identificar, né? Exatamente. A raiz. Esse é o primeiro passo, né, que a gente precisa dar, né? Esse é o primeiro passo. Mas uma coisa, antes de eu dar as dicas práticas... Sim, deixa as dicas pro final, para todo mundo continuar aqui com a gente. Eu queria falar sobre a diferença de como meninas e meninos são educados, né? Porque teve um estudo também feito pela Universidade da Califórnia, em conjunto com a ABC News, que eles trazem meninas e meninos que foram escolhidos aleatoriamente e colocam uma mesa, um entrevistador, a criança, a menina entra, senta na mesa e começa a bater um papo com esse entrevistador. Depois chega uma terceira pessoa e traz uma limonada. Só que essa limonada, ela é salgada. Ela tem sal em vez de ter o açúcar. As meninas tomam essa limonada e não falam nada. A mesma situação, os meninos são colocados nessa mesma situação. Os meninos tomam e reclamam. Ai, Eca, que nojo, isso aqui tá ruim. E por que as meninas não falam? Por que elas não se expressam? Ao final do estudo, eles perguntam para as meninas, por que vocês não falaram? Ai, porque eu não queria magoar, porque eu queria ser bem educada. Então, você vai vendo como as meninas são mais educadas e ensinadas a perfeição, a delicadeza, que também é associado a essa autoexigência, enquanto os meninos é mais para o enfrentamento de desafios, para a coragem, né? Então, começa desde a infância. E tem muito isso, né? Que eu acho que aos poucos, né, as coisas estão mudando, mas a menina tem que tocar piano, dançar balé, não é? Realmente. É uma coisa que é imposta, né? E os meninos, não. Os meninos, padrões passados. E padrões também do tipo, o menino não chora. Então, Exato. acho que tudo isso é uma Tem consequência de uma lados. sociedade doentia, né? Com certeza. Começa onde? Exatamente. Na infância? É sempre na infância. E esses 1000 dias tão importantes. E sobre quando a gente vai pensar nessa ansiedade passando, né? Como que ela vai passando de pais para filhos, né? Aqui a gente precisa tocar na transmissão intergeracional dessa ansiedade, né? Também outro estudo da Journal of Child and Psychology and Psychiatric de 2023, eles citam que sim, pais ansiosos, os filhos, eles têm mais probabilidade de ser ansiosos também,
né? Então a gente vai passando essa ansiedade através das atitudes, dos comportamentos, né? E quais são essas atitudes, então? Quais são esses comportamentos ansiosos que os pais passam para os filhos? Um deles é a tal da superproteção, né? Os pais ansiosos, eles tendem a ser mais ansiogênicos mesmo, né? Eles têm mais preocupações, eles olham a vida de uma forma geral que é mais relacionado à ansiedade, né? Super protegendo os filhos mesmo no dia a dia, não permitindo brincar livre, que é tão importante para essas crianças. Sabe por que eu acho? Porque o brincar livre, ele precisa, para a criança conseguir ativar, né, esse brincar livre, o adulto precisa dar um tempo para ela. Exatamente. Para ela criar, para ela ter calma, né, para realmente se frustrar muitas vezes. Exatamente. Não, eu não sei o que eu vou fazer. Nossa, não, mas eu tive uma ideia, né, para ter essa ideia, para ter esse impulso. E eu imagino, né, pelo que você está falando, que os pais ansiosos, adultos ansiosos, mas não só pais e famílias, mas também professores, educadores, cuidadores. Porque é coletivo. Né? Não dão esse tempo para a infância. Exatamente. Tem até uma hashtag que eu adoro usar, que é dê paz para ter paz. Nossa, amei. Que eu acho que é sobre isso. Se a gente quer que as crianças isso. cresçam bem, felizes, a gente precisa dar paz para elas. E se somos adultos ansiosos, a gente não dá paz, a gente não dá tempo e a gente não dá sossego. E a gente fica o tempo todo, vamos aqui, vem ali, tá na hora disso, tá na hora daquilo. Fica enchendo as crianças um monte de coisas e daí isso pode vir como uma super proteção, mas daí você tá roubando toda a criatividade, tá roubando toda a autonomia da criança e vai crescendo, né? Reverberando isso que a gente tem no mundo hoje, né? Impedindo as crianças de vivenciar as situações que algumas pessoas vão dizer que são perigosas, mas não são perigosas dentro do certo limite, que é subir num balanço, subir num escorregador, ou abrir um portãozinho. A gente vai fazendo tudo, às vezes, para as crianças, sem permitir essas frustrações, esses sofrimentos no dia a dia, né? Porque a gente está muito agitado. Esse é o mais problema. Difícil, eu acho que é isso, vamos. Eu coloco o tênis no meu filho porque eu tenho pressa. Eu escovo o dente do meu filho porque eu tenho pressa. Não deixo meu filho abrir o pacote de bolacha porque eu tenho pressa. Porque o mundo tá cobrando de mim, o mercado tá cobrando de mim, o meu chefe tá cobrando, meu marido tá cobrando, a academia tá me esperando. Exatamente. E a criança tá ali, né? Que parece aquele bonequinho. Tudo aquilo João ali. Bobo, que foi pro outro, quem bateu vai ali. E ela vivencia e absorve muita coisa, né? A criança, ela tá ali. Tem até o livro de Jonathan Haidt, que é A Geração da Ansiedade, ou A Geração Ansiosa, se eu não me engano, que é um psicólogo, que ele fala muito sobre essa importância do brincar livre e também fala dessa hiperconectividade das crianças nas telas, como as próximas gerações tendem a ser mais ansiosas por todo esse contexto. E também ele fala da autoeficácia, que quando a gente não deixa a criança ser a protagonista, ela brincar, ela ter a liberdade dela de frustração, de descoberta, de exploração, a gente rouba a autoeficácia do adulto que vai se tornar essa criança, né? E o que é essa autoeficácia? É a capacidade de organizar e executar as ações necessárias para alcançar os objetivos. Ou seja, como esse adulto ele vai conseguir conquistar as coisas na vida dele sem saber quais são os objetivos, sem organizar, né, esses desafios, sem saber lidar com situações difíceis, sem saber lidar com as frustrações e adversidades que a vida tem, que são tantas, né? Então a gente está roubando isso das crianças. A gente tem que observar essa autoeficácia e sempre dar esse passo atrás nessas crianças. Por isso que também a gente acaba... Como que a gente faz isso? Autorregulação. Bia, antes de falar da autorregulação, eu preciso agradecer mais uma vez todos os nossos apoiadores e patrocinadores, porque sem eles nada disso estaria acontecendo. Loja Passalinho, para crescer livre. Padaria Santa Cecília, tradição e carinho a cada fornada. A Poema, todo o cuidado que o seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola.
Loja Copaíba vem pro estilo Copaíba de ser. Vila Kids, tudo para criar o quarto dos sonhos, com qualidade e consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados, o nosso compromisso em transformar os seus dias. Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Bia, como que a falta de autorregulação dos adultos pode afetar as crianças? A autorregulação dos pais, ela é a grande base do sistema nervoso dessas crianças. Porque a gente vai ver que quando a gente rouba o tempo das crianças, novamente falando sobre situações cotidianas, onde a gente vai roubando as coisas da criança, os momentos das crianças, os adultos, eles atuam de forma exagerada às vezes, né? E as crianças, elas absorvem todo o estado de humor dos pais. Eles são altamente sensíveis ao tom de voz emocional dos pais. Então, a gente precisa realmente entender como fazer, como praticar essa autorregulação, né? Porque as crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? E se, por exemplo, a gente não fala japonês, como que a gente vai ensinar japonês para essas crianças? Se nós, educadores, pais, não somos autorregulados, como que a gente vai passar essa autorregulação para o sistema nervoso dessas crianças? Eles estão aprendendo muito, né, Bia? Como ser no mundo com nós adultos. Uhum. Então, né, essa força que eles veem, né, essa força da imitação que o Rudolf Steiner fala muito, né? Então, eu tô lá com um adulto, eu tô lá com a Bia e eu sou uma criança, aí eu fico, né, observando a Bia através dos neurônios de espelhos, né? Como é que eu quero ser igual a Bia, né? Como é que a Bia fala, como é que a Bia anda, como é que a Bia pensa, qual que é o pensamento crítico da Bia. E dessa forma, eu, criança, vou me constituindo, entendendo ser um ser, né? No mundo através desse exemplo. Eu acho que a gente fala, né, que as crianças, elas são esponjinhas. Que elas são tão abertas, né? Que elas chegaram aqui nesse mundo tão abertas que não tem os filtros que a gente tem. Então, eles estão captando tudo, né? Desde um detalhe de uma respiração do adulto. Com certeza. Nos cursos de formação que eu trabalho, eu falo muito assim, que não adianta, a gente tem a música Calma, Respira, né? Calma, respira, escuta o seu coração. Que não adianta a gente cantar o Calma, Respira para uma criança. Calma, respira, escuta o seu coração. Porque não é isso que importa. Não é a letra. O que importa é todo o sentido, toda a nossa respiração, né? Da gente realmente buscar essa calma. Porque dessa forma, sim, a criança vai também trabalhar a sua respiração. Mas é isso que você está falando, né? Sim, que exatamente. Parte do adulto. E entender que se a criança não se adapta, se a criança não se sente confortável e à vontade em algum lugar, não é sobre ela. É sobre os adultos e as situações que estão acerca dela, né? A criança, ela nunca é o problema, na verdade, né? Somos sempre nós, adultos, que não conseguimos olhar com o olhar que a criança tem, né? Mas um ponto importante que eu acho que a gente sempre tem que lembrar, né? É olhar para os nossos erros, às vezes, sem culpa também. Porque todo mundo erra. Somos humanos e errar faz parte do processo. Então, não permitir que um erro isolado defina o que você é e quem você é, né? Então, é encontrar esse equilíbrio delicado, né? De se responsabilizar pelo que você fez, pelo modo que você agiu, né? Mas sem que isso seja uma tortura, né? A culpa, ela é um bom lugar para a gente se reconectar com quem a gente é e quem a gente quer ser, né? Então, é sempre bom lembrar isso, sabe? Nos pais, nos educadores, a gente humano, a gente está sempre em progresso, sempre se desenvolvendo, né? Sim, e Bia, eu acho que o primeiro ponto, né, é sempre ter uma consciência,
né? Eu vejo como uma grande falha, assim, é quando a gente erra e sempre tá culpabilizando o outro, colocando a culpa na criança. Ah, é porque ele é assim mesmo. Ele já nasceu assim. Já tem diversos estudos, né, que falam que o ambiente influencia muito mais do que a genética. Né? E esse ambiente, sim, estamos falando de nós, né, adultos. Aí, Bia, voltando um pouquinho para essa questão da ansiedade, né, e dessa consciência, é um pouco difícil, talvez, né, a gente perceber que a gente está ansioso. Sim, esse é o primeiro passo. Eu, assim, nossa, mas será que eu tô ansiosa? Será que isso é uma ansiedade? Será que não é? Será que isso é porque eu sou assim? Ou será que eu tô caindo nessas armadilhas desse mundo moderno e contemporâneo e tô me tornando uma pessoa super ansiosa e tô transmitindo isso para as crianças, para os meus filhos, enfim. Como que a gente identifica isso? Então, esse é o primeiro passo de identificar e reconhecer esses círculos viciosos que vão passando de gerações em gerações, pais para filhos, né? E compreender isso mentalmente, mas também fisiologicamente no nosso corpo. Às vezes a gente tenta descobrir a ansiedade de forma muito mental. Está na minha mente, está na minha mente, mas está no seu corpo inteiro. Essa ansiedade, né? Lembrar que não é só um processo mental, mas é um processo que é corporificado, que afeta o seu corpo também. Então, quando a gente está ansioso, também é legal a gente observar sinais no nosso corpo, né? Batimento cardíaco acelerado, mãos suadas. O cortisol acaba aumentando, que é esse hormônio do estresse, né? Também a respiração é alterada também, né? E o sistema imunológico, ele pode enfraquecer. Ele enfraquece normalmente em pessoas ansiosas, né? Não só o sistema imunológico é afetado pela ansiedade, como o gastrointestinal também, o endócrino. Então, vários sistemas do seu corpo, eles estão sendo prejudicados quando você está se sentindo ansioso. Então, é um olhar de corpo e mente, né? A gente precisa olhar para nós como um todo. Sim. Agora a pergunta que não quer calar. Né? Perante todo esse cenário desse mundo moderno e super acelerado e cheio de telas e redes sociais e tudo muito rápido. Gente, quando o WhatsApp colocou 2x lá no áudio, eu falei, pronto, agora acabou. Então não tem mais jeito, gente. Assim, algo que a gente nunca assim, imaginar, né? E daí, assim, Bia, o que a gente pode fazer por nós? Para começar, porque é isso que você falou, né? Que é sobre nós, na maioria das vezes, para não falar todas as vezes, né? E para as crianças, assim, o que a gente pode fazer para desacelerar, né? A primeira coisa, um pouquinho do que a gente falou, é ter essa consciência de que, nossa, realmente a minha respiração tá acelerada, eu tô acelerada, os meus batimentos estão acelerados, né? O meu intestino, né? Eu tô sentindo coisas no meu corpo. Opa, identifiquei. Mas aí? E aí? O que a gente faz? Então, é a gente se permitir sentir com vulnerabilidade as emoções que se passam por nós. Eu estou sentindo que eu estou ansiosa, eu vou parar, conversar com alguém sobre isso ou observar, mas sempre é melhor conversar com alguém, né? Buscar essa ajuda profissional, ela é muito necessária. Porque só assim a gente consegue entender da onde vem, por que vem essa ansiedade, por que isso está acontecendo comigo. Então, é esse questionamento, esse autocuidado, essa busca profissional, talvez terapia familiar, pode ajudar nesse processo, né? Para que a gente vá estabelecendo nossos comportamentos, a gente vá desaprendendo algumas coisas que estão lá dentro da gente e comece a reaprender coisas novas para que a gente vá mudando, né? Reconhecendo nossos próprios limites, né? Pedindo ajuda quando for necessário. Então, tem uma coisa muito interessante do que você falou, Bia, que eu acho que faz muito sentido, assim, que é o social, né? Antes, quando o mundo não era tão ansioso e sem telas, a gente conversava mais com as pessoas, porque a gente não tinha essa tela 24 horas, a gente tinha esse outro tempo, a gente tinha mais espaços, né? Então, eu acredito que sim, a gente conversava mais com os amigos, com o marido, com a mãe, com os filhos. Aconteciam as relações, a troca.
Isso, e quando a gente conversa, né? A gente fala, a gente tá lá se expressando, se aliviando. A partir do momento que a gente fala, a gente tá refletindo sobre o que a gente falou. Né? A rede de apoio desses educadores e daí agora, e pais, quando a gente né? fala, para lidar com a ansiedade, né? Como a gente perdeu muito essa troca viva, né? Tá acontecendo muita troca aqui, e que é uma troca fria. Não tem calor e não tem escuta. Sim. A gente só recebe coisa, né? Sim. E como é que eu ponho pra fora? Como é que eu falo? Aí é isso, né? Vamos procurar um profissional, então. A gente nunca para realmente também escutar, né? A gente sempre está preparado para responder também, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a resposta, em vez desse olhar, essa parada e presença. Né? A gente não está presente, a gente está perdendo a presença do ser humano, né? Esse olhar no olho, essa troca realmente genuína de pessoas com pessoas. Você tá inteiro ali, né? E isso vai acontecendo, né? E não adianta a gente querer chegar sozinho nessas coisas às vezes, né? Por isso que é muito importante a gente aprender a pedir ajuda, a gente se abrir com as pessoas, né? Para que também as crianças entendam que tá tudo bem, que todo mundo tem limite. Você entender sobre o seu próprio limite, os educadores, o pai, vai passar esse exemplo para a criança, que ela não precisa ser perfeita, que ela não precisa saber tudo, né? Então é a gente entender sobre os nossos limites e mostrar isso, que tá tudo bem a gente não ser capaz de tudo. A gente não é capaz de tudo, né? Sim, e eu acho que é legal a gente sair desse lugar, não só como mulher, mas como adulto, né? De que a gente sempre tem a solução, de que a gente sempre tá certo, a gente sempre tem a razão, a gente sempre tem a resposta para todas as perguntas. Você sabe que tem até uma vinhetinha musical que eu fiz, uma musiquinha bem simples, assim, pra gente pedir desculpa pras crianças, porque sim, que nem você falou, a gente erra, a gente tenta ser perfeito, mas a gente nunca vai conseguir, né? Nossas falhas são enormes, e por que não? Né? Não fazer um carinho assim, não, tá tudo bem, eu errei, tá tudo certo. E a vinhetinha é assim, vê se você gosta. Me desculpa, meu amor, foi muito difícil pra mim, perdi a cabeça, não gosto de agir assim. Então, se a gente perde a paciência, se a gente grita, né? Porque nós somos educados dessa forma, né, Bia? E também, muitas vezes é isso, né? A gente tá reverberando agora aquilo que aconteceu, as marcas que ficaram nossas ali na infância. Então, esse trabalho muito, né, da gente se perceber, da gente mudar essa chavinha. E além dessa percepção de buscar ajuda, eu queria que você falasse um pouquinho da yoga. Sim. Porque eu acho que a gente tem ali, né? Que nem eu gosto muito de cantar. Eu acho que cantar me acalma, me traz uma paz. Eu sei que tem gente que gosta de fazer uma caminhada. Eu gosto muito de dançar também. Sim, é tudo muito Eu acho que importante. a arte vem muito, né? Com esse respiro também. Esses padrões internalizados, a gente acaba fazendo a gente se perder mesmo, né? De quem nós somos. E o yoga, ele vai reconstruindo, retrazendo esse ser interno, essa essência interna, humana. Essa presença, né? Literalmente essa presença, né? E também das crianças, porque, por exemplo, a gente acaba não valorizando a tentativa, o esforço das crianças, às vezes, né? Porque a gente quer que a criança faça as coisas direito, às vezes. A cobrança de desempenho. Eu vejo muitos pais que chegam e falam, mas meu filho já faz isso, isso e aquilo. Essa cobrança de desempenho, ela é muito maldosa. A criança já nasce, já tem que andar, né? Já tem que engatinhar, depois já tem que andar, depois já tem que falar, antes de falar, a gente já tá querendo que a criança escreva. A gente esquece de valorizar o esforço, a tentativa, a dedicação dessas crianças, né? A gente já quer perfeição. E isso resultado. E resultado. Gente, a gente rouba toda a energia dessas crianças, né? Energias fisiológicas. E os processos, né? Todos os processos. Então, por isso que o yoga, ele se coloca tão presente, sabe, Fabi? Porque o yoga, ele ajuda nessa regulação natural do sistema nervoso, né? Porque eu vejo muitas pessoas indo atrás de medicalização, né? De medicamentos, para que ajude na ansiedade. Eu não sou contra medicamentos, quero deixar claro, eu acho que é necessário para casos. Mas é sempre legal a gente tentar não
se envolver com medicamentos, né? Que fique claro aqui, é sempre bom a gente dar um passo atrás, que é isso que o yoga traz. Olhar de forma, dar um passo atrás a todas as atitudes que a gente tem, quanto a criança e quanto nós mesmos. Esse autocuidado, esse amor próprio que o yoga traz. E também, falando de uma forma mais científica sobre o yoga, quando a gente pratica o yoga, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático. O que é o sistema nervoso parasimpático? A gente tem o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso de alerta. É o sistema nervoso que você vai agir para ação. O parasimpático te relaxa. Ele age na sua recuperação. E as pessoas, elas estão perdendo a ativação desse sistema nervoso parasimpático, porque elas estão muito ativadas. Porque as telas também, elas ativam a pessoa, elas deixam as pessoas em alerta. E a gente... É aquilo que você falou, tela, violência, cobrança, né? Sim. Chefe, filho, tudo. A gente fica, uau, e agora? O que eu tenho que fazer? Não, mas é só agora deitar e ler um livro. Não é possível. Alguma coisa, né? Eu não consigo mais, né, buscar essa... E é engraçado como as pessoas não conseguem pausar. Elas não conseguem ficar paradas hoje em dia, por um instante. Presente. Sim, mas a maioria, muita gente, é um exercício, a grande maioria. E é legal falar sobre isso porque a gente precisa fazer esse exercício. Não, peraí, preciso agora de pausa, preciso agora simplesmente respirar. Simplesmente respirar. E a gente não valoriza essa respiração, né? E assim, voltando na questão científica do yoga também, que é muito relacionado à psicologia corporal, a gente é válido falar sobre as couraças neuromusculares que a gente tem no corpo, né? A gente tem algumas couraças neuromusculares. O que são essas couraças? Então, elas são músculos e nervos que saem, o sistema nervoso sai por trás aqui do nosso pescoço e pela frente e ele vai se dissipar no nosso corpo inteiro, o sistema nervoso, né? E essas couraças neuromusculares são regiões no corpo que tem mais nervos mesmo que vêm do sistema nervoso. E eles englobam esses músculos. Então, a gente tem a ocular, a oral, a gente tem a couraça na garganta, que é a cervical. A gente tem a couraça torácica, que é no peito. A gente tem a diafragmática, que é um pouco abaixo do peito, no estômago. E a gente tem a couraça pélvica, que é lá embaixo na nossa pelvis. Então, dependendo das situações, das adversidades da vida que acontecem, a gente vai literalmente enrijecendo esses lugares no nosso corpo. No corpo mesmo. Tanto é que tem um estudo com amebas que eles fizeram para descobrir mais sobre a couraça, porque as amebas, elas são muito relacionadas como elas agem com essas couraças, né? Elas têm o mesmo sistema ali no organismo. Então, eles colocavam agulhas nas amebas. Então, colocavam agulhas, a ameba se enrijecia, porque ela tensionava, né, com a agulha. Tirava a agulha, ela se soltava. Depois, colocava outra agulha, se enrijecia. Eles fizeram isso por algumas vezes, porque as situações, às vezes, faz com que a gente precise se enrijecer, sem perceber, a gente se enrijece. E daí, depois de fazer isso algumas vezes, as amebas se enrijeceram e não se soltaram. Não se soltaram mais. Que é o que está acontecendo com a gente. Que é o que está acontecendo com a gente. E a gente não percebe quanto isso está afetando o nosso corpo também, né? Então, a gente não consegue soltar. Por isso que o yoga ajuda. Ajuda a gente a soltar, a liberar essas couraças, a reaprender a relaxar, para dormir melhor, para chegar no sono REM, né? Tanto que a inspiração e a expiração longa que a gente faz no yoga, a respiração baixa, que vai até lá embaixo, a gente desaprende a respirar durante a vida, a gente prende a respiração. A gente vê um bebezinho, né, Bia? Quando o bebezinho nasce, a gente olha assim, ele deitadinho, a gente vê, né, ele respira perfeitamente. Tudo ali com o diafragma, mas a respiração baixa. Aí, com a atenção do dia a dia, a gente vai o quê? É isso, né? Vai segurando. A hora que vem, a gente tá respirando aqui. Tanto não que tá nem oxigenando o corpo todo. Tanto que a crise de pânico parece que você fica sem ar, mas é só um ar que você prende lá dentro, que você não solta, né? Então, é por isso, a gente precisa praticar. E, infelizmente, nada muda do dia para a noite.
A gente não cronificou nosso corpo do dia para a noite. A repetição. Tanto para a gente, porque a gente acaba passando isso para as crianças, porque essa constância, essa consistência e a previsibilidade para as crianças é tão importante também, né? Para a gente também é. Então, se a gente não tem consistência, né? Como que a gente vai de novo passar isso para as crianças? Como que a gente vai passar esse ritmo, essa previsibilidade? Como é que eles vão saber, na verdade? Eles não têm exemplo. Bia, que delícia conversar com você. Ai, que vontade de ficar aqui mais um tempão. Mas infelizmente a gente precisa encerrar. Antes de encerrar com a Bia, eu quero lembrar que a gente vai ter o show do Ninho Musical para bebês e crianças em São Paulo, todos os finais de semana de março e abril. E você tá super convidado. Quero te convidar também a seguir o nosso @podcast do Ninho no Instagram e também no YouTube. O nosso podcast do Ninho vai ao ar todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, com profissionais da saúde, da educação, desenvolvimento infantil, dicas. Então não deixa de assistir, de compartilhar, porque assim vamos cuidar dessas crianças, da infância. Mas o que a Bia disse, precisamos antes cuidar de nós, né? Bia, muito obrigada por sua participação. Uma delícia. Um prazer imenso. Eu amei participar. Foi muito bom. E é essa mensagem, que a gente se olhe mais, né? Que a gente pare para olhar, para pausar, para entender sobre nós, para educar essas crianças, essa nova geração, de forma mais consciente e presente. É isso aí, gente. Vamos seguir o conselho da Bia, porque estamos todos precisando. Obrigada, Bia. E vamos agora para os nossos super apoiadores e patrocinadores. Obrigada, gente. Até terça-feira que vem. Loja Passalinho, para crescer livre. Padaria Santa Cecília, tradição e carinho a cada fornada. A Poema, todo o cuidado que o seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo Copaíba de ser. Vila Kids, tudo para criar o quarto dos sonhos, com qualidade e consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados, o nosso compromisso em transformar os seus dias. Norigami, a arte do sabor japonês em cada detalhe. Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Pra frente, pra trás, lado pro outro e cai. Pra frente, pra trás, lado pro outro e cai. Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Pra frente, pra trás, lado pro outro e cai. Pra frente, pra trás, lado pro outro e cai. Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Pra frente, pra trás, lado pro outro e cai. Pra frente, pra trás, lado pro outro e cai. Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração. No sorriso do menino vejo claro meu destino, e nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar,
Por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar. Por isso a vida eu levo a cantar.